O reino humano é o mais equilibrado e menos extremo dos 6. Portanto é mais fácil para nós abarcar todo o espectro de condições dentro de nossa experiência, dos infernos até os céus. É claro, o ciclo da vida inteiro é necessariamente descrito do ponto de vista humano. Contudo, toda a vida partilha fundamentalmente a mesma natureza de Buda e é condicionada pelas mesmas forças, originando-se da ignorância. Em algumas representações da roda da vida, a figura de um Buda é mostrada em cada reino. No reino humano, é o Buda humano Sakyamuni. Em cada um dos outros reinos, ele aparece na forma de um de seus habitantes. Isso indica que a compaixão da natureza desperta se estende infinitamente sem obstruções e pode se manifestar sob qualquer forma, de maneira a se comunicar com todos os diferentes tipos de existência, mesmo no extremo sofrimento do inferno. Seguindo adiante em direção ao centro da roda, a próxima seção é dividida em duas partes. Uma metade clara na qual figuras humanas estão escalando, e uma metade escura na qual elas estão caindo. Isso representa o último estágio do período entre morte e renascimento, durante o qual os resultados de nossas ações prévias nos atraem em direção a uma condição superior ou inferior. As figuras que se movem para cima no semicírculo claro estão em seu caminho para renascer como seres humanos, deuses ou deuses ciumentos. Aqueles se movendo para baixo, no semicírculo escuro, irão renascer entre animais ou fantasmas famintos em um dos infernos. No centro da roda se encontram as 3 raízes do sofrimento: paixão, agressão e ilusão, simbolizadas por um galo, uma serpente e um porco, respectivamente. O Buda os chamou de os 3 fogos nos quais o todo do sansara arde. Nirvana é a explosão de suas chamas, um estado bem-aventurado de frescor e paz depois do sofrimento que eles causam. A tradução de Nirvana para o tibetano significa literalmente passado além do sofrimento. Também são conhecidos como as 3 aflições, violações ou venenos. Por trás do significado mais óbvio do sofrimento encontra-se aquele que é inerente à mudança. Tudo muda, não podemos nos agarrar à felicidade. Nossos entes queridos podem morrer, nossa saúde pode falhar, nossas posses podem ser destruídas. No final das contas, não existe nada em que possamos nos apoiar neste mundo. Existe um sentido subjacente de tristeza na fragilidade e na impermanência da vida, que algumas vezes se torna esmagadoramente agudo. Mudança é outra palavra para impermanência, e, como temos visto, a impermanência leva inevitavelmente ao primeiro tipo de sofrimento, a dor mental da perda e a dor física da doença, e finalmente a morte. Mas o sofrimento traz uma mensagem mais profunda ainda. Ele aponta para algo mais fundamental e sutil, além do contraste entre prazer e dor, além de tudo o que experimentamos. Essa é a dor da mente confusa, originando-se da ignorância, a imensa tristeza de não conhecer a realidade, de viver uma mentira no nível mais profundo do nosso ser. Alguns budistas preferem usar termos como desconforto, frustração ou inadequação em vez de sofrimento, mas para mim isso parece diluir seu impacto além de não serem termos realmente apropriados para os outros 2 níveis. Quando despertamos por um momento e temos um vislumbre do que Trungpa Rinpoche chamava de sanidade básica, a comparação com nosso estado mental ordinário é extremamente dolorosa. E percebemos que nossa condição habitual de inconsciência e confusão é realmente um estado de sofrimento. Mais ainda, percebemos que não é apenas o sofrimento de um indivíduo, mas que ele é compartilhado por outros incontáveis seres conscientes em todos os reinos possíveis da existência, e essa percepção desperta uma compaixão profunda. Dentro desse penetrante sofrimento da ignorância, da dor de não estar desperto para a realidade, repousam todas as nossas alegrias e tristezas, que vêm e vão, surgem e passam. Impermanência como o sofrimento. A impermanência é familiar a todo mundo. Ela tem uma contrapartida diária e óbvia ao seu significado mais profundo. Mesmo no nível puramente material, a ciência tem demonstrado que o mundo físico está em um estado contínuo de fluxo e não tem base sólida, que tudo é absolutamente impermanente e insubstancial. No campo emocional, sabemos em nossos corações que nada dura de fato e que tudo tem de chegar a um fim. Ainda assim sentimos e agimos como se tanto nós quanto o mundo ao nosso redor fôssemos reais, sólidos e permanentes. Queremos que as experiências sejam duradouras,
nos apegamos a elas, e isso leva inevitavelmente ao sofrimento de todas as formas. Impermanência e sofrimento são inseparáveis, porque impermanência sempre resulta em mudança, decadência e perda. A meditação, junto com a prática da consideração na vida diária, pode nos mostrar muito claramente a transitoriedade de nossas experiências, nossas emoções, nossos pensamentos e mesmo da própria consciência. Elas aparecem, duram apenas um instante, e em seguida desaparecem. Não existe nada permanente, nada substancial, subjacente a elas ou permeando-as. Os fenômenos, sejam internos ou externos, não têm existência real em absolutamente nenhum sentido. Essa falta de permanência e substancialidade leva à terceira característica de Sansara, a ausência de qualquer entidade independente e permanente que possa ser vista como o ser. Isso resulta muito naturalmente da impermanência. Entretanto, mesmo quando vemos isto com clareza em nossas próprias experiências e no mundo ao nosso redor, ainda temos uma profunda convicção de que existe alguma coisa real e permanente dentro de nós. Quase como se existisse alguém dentro de nossas cabeças que está tendo todos esses pensamentos e experiências. Não é nada fácil para nós entendermos verdadeiramente as implicações da impermanência e da insubstancialidade em relação a nós mesmos. A roda da vida mostra que todos os fenômenos são transientes e interdependentes. Tudo surge de uma causa e por seu turno se torna uma causa para a próxima manifestação surgir. Isso quer dizer que nada pode existir em isolamento. Nós mesmos somos compostos de combinações extremamente complexas de aparências condicionadas e momentâneas. Não importa o quanto procuremos por alguma coisa que dure e não mude, não seremos capazes de encontrá-la, seja dentro ou fora de nós. Não ser é a mais difícil das três características para se compreender. Ao contrário das outras duas, não é óbvia na vida diária. Na verdade, parece contradizer nossa experiência normal. Mas isso é em parte um problema de definição. Primeiro de tudo, ela não se aplica ao uso óbvio e diário da palavra ser. Afinal de contas, o Buda continuou a usar a linguagem comum, não parou de dizer eu e você. Ele certamente não negou a identidade pessoal e a individualidade, a qual se referia como a pessoa. Existe, na experiência diária, um sentido bastante neutro de ser uma pessoa, que naturalmente se coaduna com a existência do corpo e da mente, e não é apegada, possessiva ou divisória. Nesse sentido, o ser é apenas um termo convencional, um rótulo, como o nome de alguém. É simplesmente a referência a uma pessoa, sem nenhuma carga emocional especial ou significação filosófica, não mais do que quando falamos de uma mesa ou uma cadeira. O problema surge quando subentendemos algo além disso. Sentimos, muito profunda e instintivamente, que existe um núcleo central de nosso ser, alguma coisa extremamente preciosa e vulnerável. Então a mente racional reforça essa convicção emocional perguntando: quem sou eu? E concluindo que deve haver uma essência que os faz únicos e separados de todos os outros. Nem todos concordariam que tem essa visão. Muitas pessoas são materialistas que não acreditam em nenhum núcleo central. Uma reflexão recente sobre a natureza do ser produziu desdobramentos muito interessantes que parecem, na superfície e pelo menos, muito próximos das percepções do budismo. Eles sugerem que o ser é simplesmente uma narrativa. Uma história que contamos a nós mesmos de forma a fazer sentido para a nossa experiência. Mesmo assim, esse tipo de raciocínio não altera o apego emocional das pessoas ao ser. Elas ainda se comportam como se ele fosse real. A vida sansárica é baseada em autocentralização, não como um julgamento moral, mas no sentido mais literal da palavra, relacionar tudo a si próprio como sendo o centro do mundo. Esse é o ser ou ego do Sansara. O sentimento constante de eu, mim, meu, uma tendência centralizadora, solidificadora. Assim como o ser ou ego, temos um conceito levemente diferente da alma ou espírito. Não podemos experimentar diretamente a alma, embora muitas pessoas acreditem nela como uma essência pessoal que sobrevive à morte. Do ponto de vista budista, a lógica por trás de ambas as ideias é a mesma. Sentimos que, pelo fato de continuarmos a existir como a mesma pessoa de momento a momento e dia a dia, deve haver um ser permanente, e por analogia com a vida diária, também supomos que, se continuamos a existir após a morte,
Deve haver uma alma imortal. No budismo, a ideia de uma alma é considerada meramente uma extensão do ser mundano e ilusório. Mais uma vez, existem muitas pessoas que não acreditam em uma alma ou em uma vida após a morte, e mesmo assim isso não faz nenhuma diferença real ou prática em relação ao seu apego ao ser. Assim como o Buda não negava a experiência ordinária, não negava a vida após a morte. Ao contrário, sugeria um modelo diferente do que a vida realmente era. Ele mostrava que a presunção de um ser ou de uma alma é desnecessária e, na verdade, apenas causa problemas. Todo o sofrimento que passamos e que causamos aos outros se origina do apego ao eu, mim, meu. Ele nunca falou em termos de buscar por um ser ou essência verdadeiros, porque essa própria busca reforça o apego e leva a possessividade egoísta a níveis mais e mais sutis. Um ser vivente é uma combinação temporária de vários elementos, sempre mudando, assim como um rio é composto de incontáveis gotas de água, nunca permanecendo estático mesmo pelo menor momento imaginável de tempo. O sentido de continuidade que temos dia após dia, que experimentamos como um estado estático de ser, é na verdade um processo dinâmico, um fluir contínuo. Simplesmente não existe necessidade de um ser. Funcionamos perfeitamente bem sem ele. Nós somos esse fluir, a dança da vida, sem fixação ou solidez. Não precisamos procurar por alguém atrás disso. Ao mesmo tempo, existe uma verdade profunda em nossa busca por uma essência. Nossa essência é a potencialidade para a iluminação. Tathagata Garbha em sânscrito, o embrião do Buda, muitas vezes chamado de a natureza de Buda. Assim que essa potencialidade começa a se manifestar, é conhecida como Bodhicitta, o coração ou mente que desperta. De início, como Bodhicitta relativo, ela é a aspiração em direção à iluminação para si e todos os seres. Finalmente, como Bodhicitta final, é o próprio estado de estar desperto, o coração e a mente finalmente despertos. O todo da existência não é nada mais que a natureza onipresente de Buda. Ainda assim, falar da natureza de Buda, mente de Buda, Buda primordial e assim por diante pode mais uma vez dar a impressão de algum tipo de substância ou entidade, quando na realidade isso está completamente além de todos os conceitos e não pode ser descrito por qualquer analogia. E a condição de estar desperto, o estado búdico, de despertar, da vigília, não pode pertencer a ninguém, não é seu ou meu, mesmo que algumas vezes falemos vagamente dessa maneira. Realiza-se pelas pessoas individuais e se manifesta através das pessoas individuais, no entanto não é pessoal ou individual. A dificuldade é que não podemos evitar pensar nisso como sendo nosso, e portanto distorcê-lo completamente. Neste ponto vamos de encontro ao aspecto prático e emocional do que significa o ser. Não é apenas um princípio abstrato, mas alguma coisa que nos toca muito profundamente. Nós instintivamente pensamos esta é a minha natureza de Buda ou este é o meu ser verdadeiro sem abrir mão realmente do ser limitado, pessoal. Ainda assim, não somos apenas nada. Não desaparecemos quando entramos na ausência de ser. Acreditar nisso seria niilismo, uma visão que o Buda condenava. Ele disse inclusive que o niilismo era mais difícil de superar do que o extremo oposto de acreditar em um ser eterno. Quando o ser é transcendido, a presença ainda está lá, o mundo ainda está lá, e a experiência ainda está lá. Alguém tem de estar lá para comunicar a verdade, para manifestar o amor e a compaixão, e para realizar atividades iluminadas. Em alguns sutras e tantras, esse estado de ser transcendente é chamado de o grande ser. Quando uma palavra é qualificada como grande, muitas vezes indica que ela transcende tanto seu significado comum quanto seu oposto. Portanto, o grande ser transcende tanto o ser quanto a sua negação. Ele passa completamente além do alcance de nossas concepções ordinárias de ser e não ser. E uma condição de total paradoxo, que a mente conceitual, dualista, não consegue abranger. O grande ser não é apenas Deus. Assim como não existe a necessidade de um ser na existência diária, individual, também não existe a necessidade de um princípio centralizador em uma escala cósmica. Existe simplesmente a experiência da presença sem ser, sem necessidade de identificar um proprietário final, criador ou controlador.
Quando não existe centro fixo ou ponto de referência, a percepção se torna onipresente, e o que quer que surja dentro dela é reconhecido apenas como o estado mental desperto. Parece não haver nada no budismo que corresponda ao ser da psicologia moderna, nenhum conceito de desenvolver um ser maduro, equilibrado, integrado por si só, sem referência a uma meta espiritual. Essa ideia é um desenvolvimento comparativamente recente, mesmo no pensamento ocidental, e não é algo para que o Buda teria necessitado se voltar. Então, como podemos relacionar isso à abordagem budista? As qualidades que produzem uma personalidade plenamente desenvolvida são fundamentalmente as mesmas que são necessárias para uma prática de meditação bem-sucedida. O budismo nos relembra de forma contínua do maravilhoso potencial e da oportunidade única que temos como seres humanos, e que nunca devemos denegrir a natureza humana ou se sentir envergonhados do que somos. Portanto, o tema do desenvolvimento do ser versus o desenvolvimento espiritual depende realmente de nossa atitude. As qualidades e funções do ser psicológico são neutras por si só, se forem baseadas naquela tendência centralizadora, que é considerada bastante normal em muito da moderna psicologia. Elas pertencem ao reino do Sansara. Se, por outro lado, elas fluem espontaneamente de um estado de abertura e percepção, então são vistas como aspectos de Bodhisattva. Do ponto de vista budista, um Buda é o único ser humano completo. A maior realização possível do potencial humano é despertar. As mesmas características que possuímos no estado confuso são transformadas em características iluminadas no estado desperto. Budas não poderiam de jeito algum se manifestar sem qualidades distintas e personalidades individuais. Ainda assim, ao mesmo tempo eles nunca se afastam da natureza absoluta da unidade. Diversos escritores do budismo antigo destacaram que o entendimento do ser ou corrente da alma na Índia ao tempo do Buda era muito diferente do nosso atual. Entretanto, existe considerável discordância sobre o que exatamente era isso. Se o Buda estava respondendo ao ser universal, impessoal dos Upanishads ou a um conceito mais popular, animista mesmo. Embora fosse fascinante saber mais a respeito do contexto exato dos discursos do Buda, não acho que esse problema afete a aplicação prática de seus ensinamentos. Afinal de contas, o budismo se espalhou para muito além da Índia e floresceu em diversas civilizações diferentes, como China e Japão, com ideias diferentes sobre o ser e a alma, e é ainda absolutamente válido hoje em nossa própria cultura. Nosso conceito contemporâneo do ser como um todo unificado na verdade se provou muito útil no ensino do Dharma, já que fornece um termo taquigráfico que não existia nas linguagens budistas tradicionais. Em consequência disso, mestres budistas de hoje em dia falam sobre ser e ego com muito mais frequência do que encontramos expressões equivalentes nos textos. Tradicionalmente, eles podem ter se referido aos 5 skandhas, ver capítulo 6, ou aos 5 venenos, ver capítulo 7, ou eles podem ter usado o termo auto-apego, que significa a crença no ser, o conceito do ser, não como uma teoria, mas como uma convicção instintiva e profundamente sentida. Trungpa Rinpoche normalmente falava de ego, em contraste com não-ego ou ausência de ego. Isso torna claro que ele não estava se referindo primordialmente ao conceito filosófico de um ser ou alma, mas ao ser pessoal, experimental, egoísta da vida comum, o material com o qual temos de trabalhar aqui e agora. Portanto, quando perguntamos quem é liberado, não é o ser. A liberação não é do ser, mas vem do ser. Se continuarmos perguntando, quem, somente encontraremos um outro ser que é libertado do ser. Ponto. Sempre que tentarmos identificar o observador final, a experiência última, estaremos mais uma vez criando um eu imaginário. É por isso que, quando Trungpa Rinpoche ensinava meditação, sempre enfatizava se abandonar em vez de se concentrar. Iremos descobrir que a atitude de abandono é também a base do aviso repetido seguidamente em liberação através da audição. Abandonar significa afrouxar a tensão do apego e do agarramento, relaxando o esforço de segurar continuamente, quando na verdade não existe nada a que se segurar. Abandonar é esvaziar, esvaziar-se de ilusões, conceitos e construções imaginárias de todos os tipos. Finalmente, por meio do processo de abandono, chegamos à experiência conhecida como vazio, sunyata.
O vazio é o coração do budismo. Como o não ser, ele indica a ausência de solidez e fixação, e a falta de existência inerente, independentemente de qualquer aspecto. Ainda assim, não é negativo, e a fonte criativa de toda a existência aparente, e a dimensão zero, sunya, de onde tudo surge e onde tudo se dissolve. Se não fosse pelo vazio, nada poderia aparecer de fato. Ao mesmo tempo, se não houvesse aparecimento, não poderia haver vazio. Vazio por si só não tem significado, seria não existência absoluta. Pensar a respeito disso de forma puramente teórica pode com facilidade levar a conclusões absurdas. É uma experiência interior, uma compreensão de como as coisas realmente são, substituindo nossas ideias fixas a respeito da existência. Mas o bom senso não tem de voar pela janela. Uma pessoa desperta ainda percebe o mundo como todas as outras, mas sem os obscurecimentos e distorções dos conceitos falsos. Dentro do vazio, com o vazio como sua essência, os aparecimentos surgem continuamente. Essa inseparabilidade do vazio e das aparições evita as duas crenças extremas do niilismo, ou não existência, e do eternalismo, ou existência absoluta. Do ponto de vista do ego, o vazio se parece com a aniquilação, porque é a experiência verdadeira de ausência de ego. Para entrar nesse estado, temos que dar um salto no escuro e estar dispostos a arriscar a sensação de que podemos perder toda a nossa existência. Abandonar-se completamente euro como a morte. E isso é exatamente do que trata a liberação através da audice cedilha maiúsculo O. O vazio é a experiência de vasta amplidão, imensidade e liberdade. Nele, as limitações e complexidades da existência individual desaparecem, as fronteiras entre o lado de dentro e o lado de fora se dissolvem, e tudo está espontaneamente presente em sua pureza e perfeição naturais, livre da dualidade de sujeito e objeto. O brilho e a claridade nos quais todos os fenômenos aparecem como realmente são, ainda que sendo vistos como vazios em essência, é chamado de luminosidade. Como veremos mais adiante, luminosidade é uma palavra-chave no livro tibetano dos mortos. Existem numerosas formas ou maneiras diferentes de se entender o vazio entre as escolas filosóficas budistas, e vastas quantidades de texto foram escritas sobre o assunto. Essas visões surgem de percepções cada vez mais sutis sobre a natureza da mente, que por seu turno produz experiências mais sutis e mais profundas de vazio, indo da percepção básica do não ser até o repousar no vazio luminoso da natureza última da mente. O vazio não é simplesmente um vácuo que é deixado quando as ilusões forem removidas. Como a própria mente, é um processo, a essência viva de cada momento da experiência. Sabedoria, que é chamada de a mãe dos Budas, nada mais é do que a compreensão do vazio. Esse é o grande segredo do despertar. Todos os Budas nascem dessa percepção, pois somente a sabedoria do vazio pode dar nascimento à iluminação. Sabedoria é a experiência direta, transformadora da realidade do vazio em nossas próprias vidas. É a certeza viva de que nada existe como uma entidade separada da forma como normalmente acreditamos. No simbolismo do Vajrayana, como veremos na parte 2, vazio e sabedoria são vistos como o princípio feminino da iluminação, inseparavelmente unidos com o princípio masculino da compaixão e dos meios habilidosos ou método. Compaixão não é apenas um sentimento de piedade e empatia, mas uma força ativa, uma energia fundamental que está incessantemente trabalhando para remover as causas do sofrimento. Não se pode evitar seu surgimento, porque na realização do vazio não existem fronteiras entre a própria pessoa e os outros. Compaixão é sensibilidade absoluta, amor imparcial e preocupação ilimitada por tudo na existência. É a expressão exterior natural da bem-aventurança da iluminação. Mesmo na vida comum, quando estamos felizes e realizados, nos sentimos mais amorosos em relação ao mundo e queremos expressar esse amor. Meios habilidosos significam a aplicação da compaixão, a atividade iluminada que se esforça para remover o sofrimento e conduzir todos os seres conscientes em direção à suprema felicidade. Vazio e compaixão são completamente interligados. A relação entre eles tem sido comparada à de uma chama e sua luz, ou à de uma árvore e suas folhas. Atividade no mundo não é verdadeiramente iluminada a não ser que brote da percepção de que, no sentido absoluto, nada está sendo feito ou precisa ser feito.
Ao mesmo tempo, o coração desperto sente como seu próprio o sofrimento de todos que ainda não despertaram. Os bodhisattvas incorporam essa atividade pelo bem-estar de todos os seres. Por meio da sabedoria, o bodhisattva sabe que samsara é ilusão, e através da compaixão ajuda aqueles que estão sob o encanto dela. Ambos os aspectos seguem juntos ao longo de todo o caminho. Não podemos esperar até atingirmos a iluminação para manifestarmos a compaixão. Simplesmente sermos tão compassivos e tão habilidosos quanto pudermos a cada estágio é o que aprofunda nossa percepção do vazio. Eles crescem juntos, se inspiram mutuamente um ao outro. São dois elementos indispensáveis do estado desperto. O pleno despertar, a iluminação, o estado de liberação total, é indestrutível. É simbolizado pelo Vajra, ou Dorje em tibetano, o instrumento ritual que deu seu nome ao Vajrayana. Vajra é uma palavra sânscrita que significa tanto raio quanto diamante. Como raio, é uma arma divina e invencível, combinando força irresistível, poder e energia. Como diamante, é brilhante, puro, afiado e inquebrável. Nenhuma outra substância pode cortá-lo, mas ele pode cortar através de tudo. A forma iconográfica do Vajra é derivada do antigo raio que era a arma de Indra, o deus dos céus védico. Ele consiste em uma esfera central com um número de pontas, normalmente 5 ou 9, emergindo simetricamente em duas direções opostas. Essas pontas originalmente representavam raios, mas podiam também sugerir raios de luz lançados de um diamante. Também tem vários significados simbólicos, dependendo de seu número e contexto. Quando existem 5 pontas em cada lado, em geral simbolizam os 5 princípios masculinos e femininos de Buda, que surgem espontaneamente do vazio luminoso como manifestações puras de sabedoria e compaixão. Olhar para a significação da palavra liberação nos possibilitou explorar muitos aspectos fundamentais dos ensinamentos do Buda. Liberação significa libertação de samsara com suas 3 características de impermanência, sofrimento e não ser. É o despertar de uma ilusão, na qual acreditamos que somos separados, substanciais e independentes. Somos liberados do sofrimento para a grande bem-aventurança, do não ser para o grande ser, e da impermanência para a realidade indestrutível da natureza de Vajra. Liberação é frequentemente mencionada nestes textos como grande liberação. Assim como o sentido transcendente de grande ser e grande bem-aventurança, grande liberação não é apenas liberdade em oposição à escravidão. À luz da verdade última, nunca houve nenhuma ilusão, portanto não há necessidade de se despertar dela. Nem prisão nem liberdade jamais realmente existiram. Isso é também o significado subjacente de autoliberação, um termo que é usado com frequência nos ensinamentos Nyingma. Em última instância, toda liberação é autoliberação. Como já vimos, o caminho budista contém muitas abordagens e métodos diferentes, todos formas de liberação. Essas várias abordagens não nos são impostas por uma autoridade externa, correspondem às nossas necessidades e capacidades e se desenvolvem naturalmente a partir de nossos pontos de vista e atitudes em relação ao caminho. Algumas vezes parecemos estar passando por um processo de renúncia, outras vezes de purificação, em outras de transmutação, e de vez em quando podemos ter lampejos de reconhecimento direto. Ainda assim, a própria mente tem sempre sido pura, perfeita, desperta e livre. Autoliberação é a percepção espontânea de que na verdade nunca houve realmente nenhuma outra coisa. Liberação é tradicionalmente ilustrada pela comparação com uma cobra se desenroscando, naturalmente e sem esforço cedilha maiúsculo O, de seus anéis se emaranhado. Nas palavras poéticas de Trungpa Rinpoche, o nó da serpente da mente conceitual se desenrosca no espaço. A audição, o poder da transmissão. A segunda palavra-chave no título é audição. Nos é assegurado que a liberação pode ser atingida através da audição desses ensinamentos durante o bardo. Como é possível se liberar apenas ouvindo um texto? E como pode uma pessoa morta ouvi-lo sendo lido? Vimos que na visão budista um ser vivente consiste em um fluir contínuo de movimentos de consciência, e esse fluir continua em um nível sutil após a morte do corpo físico. Vimos também, no diagrama da roda da vida, que o físico e o não físico estão inseparavelmente interligados. Mente e matéria se originam da mesma fonte.
Do ponto de vista científico, a consciência depende da existência do cérebro e do sistema nervoso central. Alguns budistas do Ocidente estão até começando a questionar o renascimento por esses motivos. Mas essa visão leva somente em consideração a manifestação grosseira ou exterior do corpo e da mente. Ver capítulo 9. O único nível de existência que normalmente encontramos na vida comum é seu aspecto visível, tangível. É como o topo de um iceberg aparecendo acima da superfície do oceano. Se não tivermos efetivamente experimentado a realidade dos níveis mais sutis na meditação, podemos de fato concluir que a morte deve significar a extinção total da consciência. A morte é explicada como a separação entre o nível grosseiro e o sutil. A continuidade sutil do fluir da mente carrega consigo os registros do karma, quer dizer, carrega os resultados potenciais das ações passadas, as sementes que vão brotar e gerar frutos na forma de um novo corpo e mente, quando as circunstâncias adequadas surgirem. A lei do karma é extremamente importante na compreensão de liberação através da audição. O que acontece conosco depois da morte não tem nada a ver com punição, destino ou um poder superior, mas é inteiramente resultante de nossas próprias ações. É simplesmente a aplicação da lei universal, justiça universal. O Buda disse que se quisermos entender nossas vidas passadas, basta nos olhar para as nossas condições atuais, porque elas são o resultado do passado. Se quisermos saber como a vida futura será, devemos examinar as ações presentes, porque são a causa do futuro. Isso não quer dizer que podemos compor listas mecânicas de causas e efeitos. Fatores externos e as ações de outras pessoas também desempenham grande papel na construção do destino, e existem variáveis demais para se fazer predições exatas, principalmente sobre eventos e circunstâncias exteriores. Mas nossas reações a essas circunstâncias e o que fazemos delas são nossa inteira responsabilidade. E no mundo interior dos pensamentos, emoções, hábitos e reações que podemos realmente observar o mecanismo de causa e efeito. O karma funciona de momento a momento, assim como por longos períodos de tempo. Qualquer pensamento ou emoção que surge na mente cria um efeito. Ele deixa seus traços ali, e cada traço pode se reproduzir repetidamente. Raiva gera mais raiva, desejo gera mais desejo. Sempre que uma certa reação negativa se torne habitual, é posto em movimento um processo interminável, circular, de uma causa propiciando o surgimento de um efeito, em seguida aquele efeito se tornando uma causa semelhante e assim por diante. Repetir, da mente. O que parece em um momento uma reação insignificante de aborrecimento ou ressentimento pode terminar envenenando a mente por horas ou mesmo dias. Felizmente, a força do karma é igualmente poderosa em direções positivas. Felicidade gera mais felicidade tanto para nós quanto para os outros. Um sentimento de simpatia ou um ato de bondade cria as condições para uma bondade maior se desenvolver. Geralmente parece mais fácil pensar sobre o karma em termos de boas ou más ações significativas, impelindo-nos em direção a vidas futuras felizes ou infelizes. Mas é realmente a corrente de pensamentos mais comum, familiar e quase despercebida que está continuamente determinando o padrão de nosso destino. O sonhar acordado e o mexerico subconsciente, os pensamentos e preocupações habituais que passam pela nossa mente todo o tempo estão continuamente criando karma, perpetuando nosso senso de ser. Mas é possível parar a reação kármica em cadeia e quebrar o padrão. A qualquer dado momento, é só aquele momento que importa. Embora estejamos sendo empurrados para a frente por um peso vasto e cumulativo de força kármica, e existem incontáveis sementes kármicas na corrente da mente que devem ser colhidas mais cedo ou mais tarde, só podemos lidar com um momento e um pensamento de cada vez. Como diz um provérbio chinês, uma jornada de 1000 dias começa com um único passo. Karma é uma doutrina de total responsabilidade por nós mesmos. Podemos ter de tolerar os resultados dos erros passados, mas não temos de perpetuá-los. O que quer que possa ter acontecido no passado, a doutrina do karma nos dá a certeza de que agora mesmo, neste exato momento, podemos começar a mudar o curso futuro de nossa existência. Karma e ser andam juntos. Do ponto de vista final,
Karma é tão ilusório quanto o ser, mas já que funcionamos a partir da profundamente arraigada crença no ser, estamos sujeitos à lei da karma. Até que um ser consciente atinja a iluminação, o sentido de ser ainda está lá na corrente da mente, e assim o karma é produzido. Karma, a corrente de causa e efeito, cria a ligação entre o passado, o presente e o futuro, e entre a vida passada, esta vida e a próxima vida. Mesmo depois de se separar do corpo físico, o apego do ser continua, portanto, durante o período após a morte, a consciência passada ainda se sente como sendo o mesmo eu que antes. O ponto importante a compreender é que esse eu é sempre imaginário. Estejamos pensando sobre uma vida passada, ontem, agora, amanhã, o estado de bardo ou uma vida futura. Se realmente compreendermos esse ponto, a questão de como a personalidade pode existir após a morte, ou quem é que renasce, poderá parecer menos problemática. Uma ilusão dá lugar a outra ilusão. Faz algum sentido perguntar se são a mesma coisa? Será que podemos dizer que são diferentes? A única solução para todos esses enigmas de vida e morte é dissipar a ilusão que os criou em primeiro lugar. Não existe entidade individual que continue de uma vida para outra, mas sim um fluir contínuo de mudança. O eu que imaginamos ser nesta vida não é o mesmo eu da vida anterior ou o eu que irá nascer na próxima vida. Ainda assim, esses eus passado, presente e futuro estão interligados pela ilusão do ser e pelos registros kármicos que o sustentam de vida para vida. Alguém irá nascer, cuja existência, caráter e destino dependem de nossas ações agora. Enquanto continuarmos a acreditar no ser, o karma e o renascimento são reais para nós. A partir do momento que o ser é visto como não existindo, a cadeia se rompe naquele instante. Talvez seja bastante irônico que muitas pessoas apreciem ler o livro tibetano dos mortos, porque ele descreve os acontecimentos incríveis que se sucedem depois da morte e nos reafirma que teremos uma outra chance em uma vida futura. Quando o verdadeiro propósito desses ensinamentos é nos ajudar a escapar do ciclo total de nascimento e morte. O simples fato de que alguém está passando pelo bardo significa que ainda não atingiu a liberação e portanto está ainda sob o poder do karma. No estado do bardo, um sentido de ser surge, ligado à corrente de causa e efeito da vida anterior. Os registros sutis ou traços na mente criam um sentimento de ter um corpo como o antigo, com todos os sentidos intactos, muito similar à sensação de corpo que temos quando estamos sonhando. Nos sonhos não estamos usando nossos sentidos físicos para ver e ouvir, mas ainda parecemos ter a experiência de ver e ouvir. O mesmo tipo de processo acontece com os seres no bardo. Qualquer que seja o tipo de comunicação que possa chegar até eles, eles ainda a interpretarão em termos de ver e ouvir. Portanto, o texto descreve como a consciência de uma pessoa recentemente falecida permanece nas vizinhanças por algum tempo, e é capaz de ver e ouvir tudo o que está acontecendo. Ela irá sentir a atmosfera ao redor do cadáver, irá sentir um apego a ele, e será fortemente afetada pela atitude das pessoas que se agruparam a seu redor. Nesse momento é especialmente importante para a família e os amigos permanecerem calmos. Se estiverem assustados e dominados pelo pesar, discutindo entre si por sua parte da herança, ou se desempenharem os rituais fúnebres de maneira descuidada ou hipócrita, todas essas emoções negativas serão ampliadas na percepção da pessoa falecida e irão causar medo, raiva e confusão. Mas, se os amigos e parentes puderem providenciar um ambiente de calma, cordialidade e confiança, isso irá ser repassado e será de tremenda ajuda. Trungpa Rinpoche enfatizava que isso é realmente o melhor presente que podemos dar aos mortos. Ler liberação através da audição, e especialmente recitar os versos conectados com ele que contém sua essência, pode tranquilizar e inspirar as mentes dos vivos em um momento tão emocional. Isso por si só irá beneficiar o morto, mesmo se não se perceber que uma conexão verdadeira está sendo feita. Normalmente, de forma a trazer a consciência de outra pessoa para o estado de vazio e clareza, a pessoa deve ser capaz de entrar e permanecer nele por si só. Conforme a consciência falecida se afasta mais e mais desta vida, somente um praticante altamente preparado seria capaz de alcançá-la e guiá-la na sua jornada.
Contudo, se as circunstâncias corretas se fizerem presentes, se a mente do leitor for estável o suficiente e a mente da pessoa falecida sensível o suficiente, então o poder inerente do ensinamento pode propiciar a liberação. Disse que a consciência se torna incomensuravelmente clara quando não está mais confinada ao corpo material grosseiro, portanto os pontos essenciais da instrução serão facilmente entendidos e lembrados. Em diversas partes, Liberação através da audição afirma que isso é um lembrete do que já nos foi mostrado por nossos mestres e experimentado na meditação. Enfatiza a importância da prática durante a vida e recomenda ler e memorizar o texto, de forma que nos tornemos completamente familiarizados com seu conteúdo. Deveríamos torná-lo uma parte de nós mesmos tão cuidadosamente que não o esqueceríamos mesmo se estivéssemos sendo caçados por 7 cães ou uma centena de assassinos. Como um lembrete, o livro nos alcança em muitos níveis diferentes de entendimento e realização. Em uma crise, a mente retorna a qualquer prática que tenha nos tocado mais profundamente e que tenha tido um maior efeito em nós. Não podemos ter certeza por antecedência qual será. Por toda parte, existe a instrução mais simples e direta: simplesmente reconhecer. Esse é o melhor, mas também o mais difícil, caminho a seguir. Aqueles que tenham estado engajados na prática de uma deidade são lembrados de procurar o que quer que vejam como sendo a manifestação daquela deidade, que é na realidade seu próprio estado desperto. Aqueles que não receberam poder de nenhuma deidade especial são instados a ter fé em Avalokitesvara, a presença viva da compaixão. Repetidamente, os ensinamentos básicos do vazio e da compaixão são encontrados. O que quer que apareça não tem substância real. Portanto, não se sinta nem atraído pelas visões nem com medo delas. Você é a forma natural do vazio, portanto nada pode machucá-lo. Vazio não pode causar dano a vazio. Dedique todos os seus pensamentos e todas as suas ações ao bem dos outros, e resolva se tornar iluminado pelo bem de todos os seres. Dessa forma, o que quer que a pessoa tenha praticado no passado é trazido à lembrança pela leitura do livro. Ele afirma ainda que é um ensinamento que ilumina sem meditação, um ensinamento que libera apenas por ser ouvido. Em seu prefácio para o livro tibetano dos mortos, Trungpa Rinpoche escreveu: liberação, neste caso, significa que quem quer que entre em contato com este ensinamento, mesmo na forma de dúvida, ou com uma mente aberta, recebe um lampejo súbito de iluminação através do poder de transmissão contido nestes tesouros. A menção do poder de transmissão introduz um princípio muito importante no Vajrayana. Nessa passagem, Trungpa Rinpoche estava se referindo ao sânscrito adhisthana, que é muitas vezes traduzido como bênção. Não existe na verdade um equivalente satisfatório em inglês, mas analisar as palavras sânscrita e tibetana pode ajudar a jogar luz nessa realidade misteriosa, mas extremamente poderosa, que é um marco na prática vajrayana. A palavra sânscrita significa